Pessoal, antes de começar, de entrarmos no assunto do vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a maior quantidade de pessoas possíveis para que a gente possa fortalecer ainda mais a corrente aqui do nosso canal do Professor Leonardo, essa corrente contra o pensamento superficial e também de combate ao anti-intelectualismo. Então já compartilhe esse vídeo, traga mais uma pessoa porque estamos muito próximos dos 20 mil inscritos. Então, se você quiser entrar em contato comigo, o meu Facebook é Professor Leonardo. Entre lá no meu Facebook, dê a curtida e você vai poder mandar sua mensagem para mim. E hoje, finalmente, eu vou poder comentar sobre as manifestações que ocorreram no dia 30 de maio. As manifestações em protesto contra o corte do ensino, não só do ensino universitário, mas do ensino do modo geral, promovido pelo Abrão Weintraub. Muitos assuntos ocorreram depois do dia 30, eu fiquei devendo esse vídeo e agora, finalmente, eu vou poder fazê-lo. Mas toda essa demora para fazer o vídeo foi boa, porque a poeira conseguiu baixar, a gente conseguiu fazer uma análise com mais clareza e com mais calma dos fatos que ocorreram, e assim a gente vai poder fazer uma análise, podemos dizer, mais transparente, sem estar com aquela visão turvada pelo momento. Eu estive nas manifestações, vou deixar o link aqui na descrição. Alguns inscritos falaram que também foram, o Feanício falou, a Fabiana Araújo também falou, o Alexandre, vários deixaram depoimentos, comentários, dizendo que estavam nas manifestações. E muitos tiveram a percepção que eu também tive, que essas manifestações foram menores do que as manifestações do dia 15, que foram as outras manifestações, as primeiras manifestações contra o corte de verbas. Eu procurei dados na internet com relação às informações das manifestações do dia 30 e eu não consegui encontrar algo muito concreto. Só que definitivamente elas foram sim menores do que as manifestações do dia 15. A quantidade de cidades foi menor e ali elas foram, podemos dizer, ali parecidas, iguais com as manifestações em apoio ao governo Bolsonaro que ocorreram no dia 26. Nós tivemos menos cidades participando das manifestações do dia 30 do que ocorreram no dia 26, mas algumas cidades tiveram mais gente, outras tiveram menos gente. Em São Paulo, na Paulista, no dia 26, aparentemente nós tínhamos 20 mil pessoas. No dia 30, no Largo do Batata, nós tínhamos algo maior que isso, em torno de 50 mil. Então, podemos dizer que elas foram ali muito parecidas do dia 30 com as do dia 26. E isso ocorre, obviamente, porque o governo ele conseguiu, e principalmente seus apoiadores, conseguiram imputar nas manifestações do dia 30 um caráter de esquerda. Eles falaram que as manifestações do dia 30 eram manifestações da esquerda, de apoio à esquerda. O que é uma tremenda tolice, porque apesar das manifestações terem sido organizadas pela esquerda, a educação não é uma pauta da esquerda. Essa é uma pauta universal, que transcende. Nós temos elementos da direita e também temos elementos da esquerda. As pessoas elas querem uma educação melhor para os seus filhos, uma educação melhor para o país. Só que o governo e os apoiadores conseguiram falar que essas manifestações eram manifestações de esquerda e assim conseguiram esvaziar o movimento também por esse motivo. Mas já era uma pauta já repetida, então isso acaba sempre enfraquecendo. Só que eu gostaria que essas pessoas que foram contrárias ao movimento, xingaram os manifestantes, eu gostaria de cobrar delas um pouco mais de coerência, porque elas se mostraram muito incoerentes com relação a esse momento. Isso porque essas pessoas elas querem ser atendidas por médicos, advogados, profissionais formados na USP, na Unesp, na Unicamp e em boas federais. Elas querem que os filhos estudem na USP, na Unesp, na Unicamp e em boas federais. Eles matriculam os filhos em cursinhos, em colegiais, onde eles têm bons índices de aprovação dos alunos na USP, na Unesp, na Unicamp e nas boas federais. Só que aí, quando os alunos da USP, da Unesp, da Unicamp saem para protestar, para que haja mais verba, para que haja um ensino melhor para toda a comunidade acadêmica e para todo o país, essas pessoas que querem que seus filhos estudem nessas universidades falam que esses alunos que estão fazendo protestos são vagabundos, são preguiçosos, e aí falta uma grande coerência nessas pessoas. E também falta uma coerência nos apoiadores de Bolsonaro, porque se eles defendessem esse contingenciamento, que todo mundo sabe que é corte, eles iriam levantar essa bandeira lá no dia 26. Mas as principais pautas do dia 26 não foram apoio ao Abrão Weintraub, ministro da Educação. Foram apoio à reforma da Previdência, reforma administrativa e o pacote anticrime do Sérgio Moro. As manifestações não tinham como pauta o contingenciamento ao ensino brasileiro. Ou seja, na verdade, nem os próprios apoiadores de Bolsonaro apoiam a medida do Abrão Weintraub, que cada vez mais vai ficando isolado. Então eu gostaria que tivesse ali um pouquinho mais de coerência. Mas independentemente do tamanho, se as manifestações foram maiores, se as manifestações foram menores do que a do dia 26,
elas tiveram um impacto maior do que o impacto do dia 26. Isso porque o dia 26 tem um impacto nulo para o Congresso. Porque o Congresso, ele só... Quem que estava lá? As pessoas que participaram das manifestações eram apoiadores de Bolsonaro. Você não pode pegar, como muita gente falou, não, o povo foi às ruas cobrando a reforma da Previdência. Você não pode colocar isso para todo o Brasil, que toda a população saiu às ruas cobrando a reforma da Previdência, porque na verdade é que eles eram apoiadores de Bolsonaro. E obviamente eles irão apoiar as medidas tomadas por Bolsonaro. Então você não pode generalizar que aquelas pessoas que foram lá representam todo o país. E outra, para eu, parlamentar, me sentir pressionado, os meus eleitores precisam estar lá. Eles estavam, eram eleitores de Bolsonaro. Os eleitores de Bolsonaro são os meus eleitores? Não sei. Então, se não forem, não tem por que eu me sentir pressionado, porque eu não vou correr riscos na próxima eleição. E para piorar a situação, os parlamentares, o legislativo já quer aprovar a reforma da Previdência. Então por que eu vou me sentir pressionado se a população está cobrando algo que eu já quero aprovar? Não faz qualquer tipo de sentido. Mas as manifestações do dia 30 tiveram sim impacto. E o mais interessante é que não tiveram impacto por conta dos manifestantes. Elas tiveram impacto por conta do próprio Abrão Weintraub, que deu declarações desastrosas. O Abrão Weintraub respondeu errado às manifestações, respondeu com agressividade, respondeu com um conflito, ele quis ir para o confronto. Se ele tivesse feito uma outra resposta, tivesse dado outro tipo de argumentação, ele não estaria pressionado e isolado da forma como está. Preste atenção que nem no dia 26 nós tivemos manifestações de apoio ao Weintraub. O bolsonarismo vira as costas para ele. Ele não é Sérgio Moro, ele não é Paulo Guedes. Então é muito difícil que as pessoas apoiem esse ministro porque ele não tem a mesma popularidade e o mesmo capital político de Paulo Guedes e Sérgio Moro. Em vez de ele dar uma resposta apaziguadora, uma resposta mais branda do tipo, olha, eu sinto a dor desses manifestantes, eu fiz esse contingenciamento com muito pesar, com muito sofrimento, com muita tristeza, porque eu não quero ser visto como aquele que destruiu a educação no Brasil. Mas eu entendo a dor de cada um, eu estou com eles, eles têm que protestar, de fato é legítimo, mas nesse atual momento eu precisei fazer esse contingenciamento, porque nós estamos com os repasses, nós estamos com faturamento baixo, a gente precisa aumentar o faturamento, e se no segundo semestre, com a retomada da economia, mediante a aprovação da reforma da Previdência e outras medidas, com certeza o investimento na educação vai voltar aos patamares normais. Essa seria uma resposta diplomática, uma resposta inteligente, uma resposta calma, mas o que ele fez? Ele fez completamente o oposto. Ele fez um vídeo que muita gente criticou, dele com guarda-chuva falando de fake news, atacou o reitor do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, deu declarações falando que os alunos eles são coagidos, falou que para alunos, funcionários, pais, professores que vissem qualquer tipo de incitação, manipulação ou influência para que as pessoas compareçam no dia 30, falou para eles filmarem e colocarem no MEC, denunciarem no site do MEC, porque eles não poderiam fazer isso. Ou seja, o ministro que se diz liberal está influenciando na vida privada das pessoas, algo super errado. Então perceba que as próprias declarações dele fizeram com que ele ficasse isolado, tanto que o Ministério Público está processando o ministro da Educação, cobrando da União 5 milhões de reais por danos morais coletivos, porque ele falou de balbúrdia e deu outras declarações. Então o próprio ministro ele criou um problema e ele mesmo se isolou. Então perceba que os impactos das manifestações não foram causados pelos manifestantes, mas foram causados pelo próprio ministro da Educação, pelo próprio Abrão Weintraub, porque ao invés de ter uma resposta mais inteligente, ele preferiu ser bobo e dar uma resposta para o conflito. E o que me deixa agora, dando a minha opinião sobre essa situação, né? O que me deixa mais assim perplexo não é nem o corte para o ensino, porque contingenciamento, não é contingenciamento, isso é corte. Contingenciamento seria se esse dinheiro fosse voltar, esse dinheiro não vai voltar, então é corte. O que me deixa mais perplexo, claro, o corte me deixa muito perplexo também, mas é a satisfação que o ministro Abrão Weintraub ele passa em fazer isso, porque todas as declarações que ele faz, os vídeos, as entrevistas, parece que ele não está fazendo esse corte porque ele tem que fazer, mas ele está fazendo porque ele pode fazer. Essa é a questão, porque ele quer fazer. Ele não mostra pesar, ele mostra na fala dele uma certa maldade, uma certa satisfação em fazer esse corte no ensino. Então isso é o que me deixa mais assim indignado, porque ele mostra satisfação, ele dá um ar de satisfação, não, eu quero fazer isso mesmo, ele parece que ele quer mesmo prejudicar o ensino, ele não mostra pesar, ele não mostra
tristeza, ele não mostra vergonha, ele não demonstra nenhum outro sentimento a não ser raiva e a não ser, de fato, a vontade de fazer aquilo que ele está fazendo. Ele mostra satisfação. Eu estou tirando-o do ensino, eu estou prejudicando as universidades, mesmo eu sendo um professor universitário de uma universidade federal boa, que é a Unifesp, eu estou fazendo isso porque eu quero e eu estou sentindo prazer em ser desagradável, em cortar, eu tenho prazer em fazer isso com o ensino. Pelo menos essa é a imagem que ele passa em mim, ele demonstra satisfação ao fazer o que ele está fazendo nesse momento. E você, o que você acha? Você acha que o ministro, você também tem essa impressão de que o ministro Abrão Weintraub, ele tem satisfação, ele tem prazer em fazer esse corte? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, compartilhe esse vídeo e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.